Eno Faria era uma moça de 19 anos recém-formada na Universidade de Educação da Indonésia e ela trabalhava em uma fábrica de plástico chamada PT Ploita Global Mandiri. Enquanto isso, o seu namorado, o Ramat Alim, ele ainda era um aluno de uma escola secundária vizinha. Eles namoravam mais ou menos um mês. Esse namoro não era reconhecido pelos pais da Eno. E com isso, os pais dela decidem arrumar um pretendente perfeito para ela. Inclusive, na Indonésia é uma prática comum esses casamentos arranjados, especialmente por causa da cultura deles e também a religião. E como a Eno, ela sempre foi muito respeitosa e obediente com os pais dela, ela concorda com esse desejo dos pais dela e ela aceita ter esse casamento arranjado. Tendo ouvido essa notícia de que ela estava disposta a seguir em frente com o casamento arranjado, o Ramat, ele implora para ter um último encontro com ela. Ela concorda então, né? Então ela convida ele para ir até o dormitório, né? O dormitório que ela vivia. Na verdade, ela vivia em uma unidade habitacional, né, que ela era fornecida pelo empregador dela, e numa seção reservada a trabalhadoras do sexo feminino. Mas mesmo assim, o Ramat ele foi permitido de entrar nas instalações do local. Então, na noite de 12 de maio de 2016, às 11h30, o Ramat ele é autorizado a passar pelos portões do dormitório e entrar no quarto de Eno. Nisso, quando ele entra, eles se abraçam, eles conversam, enfim. Isso por cerca de uns 30 minutos. E então, ele simplesmente começa a despir ela com a intenção de ter relação sexual, sem pedir autorização pra ela. E aí a Eno, obviamente, ela recusa esse pedido. Ela fala que é com medo de que ela fosse engravidar. E ela recusa exatamente por isso. Ele fica inconformado com essa decisão dela e ele simplesmente levanta de imediato e sai do dormitório, deixando a namorada dele sozinha lá. Entretanto, ele só saiu do dormitório, ele não tinha deixado a unidade habitacional. Ele vai simplesmente pra rua daquela unidade habitacional pra fumar e pra pensar. Então, às 11h30, enquanto ele fumava os cigarros dele, ele foi abordado pelo Ramat Arifin e também pelo Iman Apriade. Os dois eles tinham 24 anos e ambos os homens eles eram residentes do dormitório masculino, que é onde a Eno morava. Tinha alas femininas e alas masculinas. Antes daquela noite, o Ramat ele nunca tinha conhecido esses dois homens, mas imediatamente quando eles se veem, se conhecem, eles se dão muito bem, como se fossem amigos há anos. Então, após um tempo, eles conversando, né, com eles, os dois homens que tinham aparecido encorajam o Ramat a levar eles até o quarto da Eno. E o Ramat, que já se achava super amigo deles, desabafou tudo sobre a vida dele. Tudo que a Eno tinha o casamento arranjado e que ela tinha aceitado e tudo mais. Um dos rapazes até disse que bastava ele estuprá-la, porque como ele não ia ser namorado dela, não ia ser esposa dela nem nada, ia ser outra pessoa, né? Não fazia diferença. Então bastava ele estuprar ela e vazar. Mesmo eles tendo falado tudo aquilo, ele volta com os dois homens pro dormitório e os portões do dormitório, que só podiam ser abertos por moradores de dentro, estava aberto e eles simplesmente entraram, sem segurança nenhuma, sem nada. Infelizmente, a porta da Eno, ela também estava destrancada, ela esqueceu de trancar, ela simplesmente foi dormir. Quando o trio encontra ela na cama, os dois, ao ver o rosto da Eno, eles reconheceram muito bem quem que era ela, porque ambos, tanto o Ramat Arifin quanto o Iman, tinha dado em cima da Eno, só que ela recusou todas as vezes que eles deram em cima dela. Então, ao ver que era ela ali, foi crescendo o ódio, aquela raiva e tudo mais. E é aí que inicia a tortura toda. O Iman, ele joga a Eno no chão e ele começa a sufocar ela com um travesseiro. Nisso, ele ordena o Ramat Alim, né, o ex-namorado da Eno, pra procurar uma faca na cozinha. Quando o ex-namorado dela não acha nada, ele vai pro terreno, um quintal, ele acha uma enxada de jardinagem. No momento em que ele volta, o Iman, ele ainda tava tentando sufocar a Eno, tava ali quase perdendo a consciência, enquanto o Ramat Arifin, ele tava segurando as pernas da Eno. O Iman, então, ele vê ali o Alim, né, o ex-namorado da Eno, e ordena que ele cortasse o rosto da garota com aquela enxada de jardinagem que ele tinha achado, até desfigurar o rosto. E o ex-namorado dela segue as ordens. Mas quando ele vê, depois de cortar, né, ele vê o sangue ele jorrando e ele fica assustado, ele fica inquieto, ele larga a ferramenta e ele sai da sala para respirar. No entanto, que ele sai da sala, a tortura ela não termina, né? Porque o Ramat Arifin ele começa a estuprar a Eno e o Iman ele
continua mutilando o rosto da Eno, só que com um garfo que ele tinha trazido no bolso dele, da casa dele, né? Então, depois de um tempo, o Alin, o ex-namorado dela, ele entra novamente na sala, mas não porque ele tinha mudado de ideia e tava tentando salvar a namorada dele, mas sim porque ele ia continuar aquela tortura. Ele entra na sala e ele começa a morder o seio esquerdo dela. Depois de um tempo já torturando ela, o golpe fatal foi quando o Uramat Arifin, ele inseriu a haste da enxada de jardinagem na vagina de Eno. Ele começa a chutar essa haste a penetrar no corpo dela. E basicamente 90% dessa enxada de jardinagem foi forçada no corpo dela. Obviamente rompeu a maioria dos órgãos vitais dela, foi os pulmões, o estômago, o coração, o que causou uma hemorragia interna devido à força do chute do Ramat Arifin. Mais tarde, foi feita uma autópsia e ela revelou que a causa da morte foi tanto o empalamento com a enxada de jardinagem, quanto um trauma que ela sofreu no pescoço, que foi ocasionado pela violência dos envolvidos. Os 3 homens, depois de tirarem a vida dela, eles tentaram ocultar o cadáver dela, cobrindo o corpo dela com travesseiros e cobertores. Junto disso, eles fazem uma limpeza ali na casa, né, tirando o sangue, a sujeira. Antes de fugir do local, o Ramat Arifin, ele tranca o quarto da vítima, um cadeado pelo lado de fora, e ele joga a chave de volta no quarto pela ventilação. A Eno, ela só foi encontrada um dia depois, quando os colegas de trabalho dela entram no quarto delas, preocupado, porque ela não tinha aparecido no trabalho. Logo após o crime, os investigadores identificaram o Ramat Arifin e o imã por meio de relatos de testemunhas. E na terça seguinte, o Ramat Alin, o ex-namorado dela, ele também foi preso. Após a captura desses 3 suspeitos, as autoridades passaram 3 dias examinando a cena do crime, reunindo evidências. O Ramat Alin, ele admite que ele torturou e matou, que ele fez aquilo por ciúmes do casamento arranjado dela com outro homem. E que ele ficou ainda mais irritado com as rejeições dela aos avanços sexuais dele. E por ser menor, ele recebeu uma pena de apenas 10 anos de prisão. Já o Ramat Arifin e o Iman, eles foram condenados à pena de morte por ter cometido assassinato e estupro premeditado. Depois de um tempo, viram até a Eno, ela tinha postado no Facebook, foi o último post dela, inclusive, que ela escreveu: "Respeite-me, é para o seu bem também". E mostrou que menos de uma semana antes da morte dela, ela teve que lidar com situações de constrangimentos. Possivelmente foi ocasionada por seus assassinos, né? O Ramat Arifin e tanto o Iman, que deram em cima dela outras vezes, mas que foi recusado. Após a morte de Eno, o dormitório ele esvaziou e um dos residentes queria ficar lá. E alguns moradores, inclusive, optaram por se mudar para o dormitório masculino, porque eles se sentiam mais seguros em estar no dormitório masculino do que o dormitório feminino. Pelo que se sabe, o Ramat Alin, ele continua cumprindo a pena dele e ele vai sair em 2026. E o Ramat Arifin e o Iman, eles foram condenados à morte, mas não tem certeza se eles já foram executados ou se eles apelaram para as autoridades.